Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 24. O último capítulo. Versículos 29, 30 e 31. Vinte e nove, 30 e 31. Lucas 24. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Podem tomar os seus lugares. Glória a Jesus. Meus irmãos, esta passagem é um dos últimos acontecimentos de Jesus aqui na terra, antes de ser assunto aos céus, ou subir aos céus. Quando ele vai ao encontro daqueles dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Emaús era uma aldeia, um lugarejo que distava 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Até hoje existe este lugar, Emaús. Você, quando vai a Jerusalém, pode ir a Emaús. Ainda é um lugar pequeno, não tão pequeno como naquela época. Hoje você vai no asfalto, estrada, tranquilamente para chegar lá. Mas na época de Jesus não tinha. Não tinha nem carro. Tinha um caminho. Alguém falou aí? Mais ou menos 10 quilômetros e meio, 10 quilômetros, 600 metros, 700 metros de Jerusalém. Não é uma caminhada tão longa. Dá 10 quilômetros, você faz em 2 horas tranquilamente, andando devagar. Andando devagar. Não é? Não é tão longo assim. 2 horas, 5 km por hora, 5, 6 km por hora, é um passozinho tranquilo, né? 2 horas e meia. Bem, 4 km a cada hora, andando tranquilamente, né? 2 horas e meia. E lá ia ainda aqueles dois discípulos, muito desapontados. E iam conversando sobre os últimos episódios, ou o último episódio, da crucificação do Cristo, lá em Jerusalém. E a repercussão que deu isto. Talvez esses homens
tivessem ouvido muitos ensinamentos de Jesus, fizesse parte da multidão. Eles não eram do grupo dos 12, privilegiado, nem fazia parte dos 70, estavam no meio da multidão. A Bíblia dá o nome de um deles. Interessante, umas coisas na Bíblia que a gente não... É mistério, né? Um deles chamava-se Cleopas. Mas e o nome do outro? A Bíblia não chama, a tradição bota uns nomes aí. Já ouvi todo mundo falar, um é um nome, outro é outro, mas a Bíblia não fala. Mas um era Cleopas, que foi o que ralhou com Jesus, chamou atenção, porque no meio daquela caminhada, Jesus foi para encontrar com eles. Com aqueles 2 discípulos. E de repente Jesus está caminhando e vai, aperta mais o passo e chegou perto deles e vai junto com eles ali. Quem sabe eles andando um passinho mais para frente, Jesus um passinho para trás, daqui a pouco Jesus andava um passo na frente, outro para trás, e ainda ali. E Jesus foi ouvindo a conversa deles também. Daqui a pouco Jesus entrou no assunto, disse, onde é que vocês estão indo? Estão indo para cá, para Emaús. Rapaz, vocês estão falando de um assunto aí, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo de nada, não estou... O que é? E diz-nos a palavra de Deus que um deles, Cleopas, disse, não é possível que você seja uma pessoa tão desligada. Porque o Jornal Nacional passou em Jerusalém, em plantão, e todas as redes de comunicação estão avisando sobre a morte do Cristo, e só você não está sabendo, rapaz. É o assunto que se fala. Aquele que estava para ser aclamado como rei dos judeus, morreu, rapaz. E morreu por morte de crucificação. Foi morto no meio de 2 bandidos. A morte de crucificação era a morte mais vergonhosa para uma família que podia existir. Só era crucificado bandido de alta periculosidade. A morte por crucificação, é muito pior do que a pena de morte que existe ainda em alguns lugares nos dias de hoje. Porque é uma morte com requinte de crueldade. Camarada, não é como você tomar um tiro. Não, vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos. A pessoa vai morrendo e vai agonizando. Jesus foi sendo torturado até o último momento. E para completar ainda toda a maldade, depois que ele deu o último suspiro, um soldado ainda foi com uma lança e cravou no peito dele para ver se realmente ele estava morto. E saiu sangue e água. Aí esse não, realmente agora morreu mesmo. Agora está morto. Mas Jesus entrou no assunto e começou a conversar com eles e dizendo, não dá para entender vocês. Não é possível que só não entendendo as palavras que este Jesus que vocês estão falando aí,
havia dito, ele mesmo disse que ele iria padecer. E que ele passaria por este martírio, porque isso já estava nas Sagradas Escrituras. Moisés já falava a respeito disto. Os profetas todos falavam. Os patriarcas apontavam para este momento. Os profetas. E eles vão discorrendo entre o caminho. E agora Jesus, sem ser reconhecido por eles, começa a dialogar e explicar as Escrituras. E não demorou muito, eles chegaram até a aldeia de Emaús. E Jesus disse: meus amigos, eu vou seguir caminho, eu tenho muita coisa para fazer ainda, então, uma boa noite, fique com Deus, fique em paz. E eles disseram: não, Senhor, já está tarde, o sol já vai estar se pondo, a noite é perigosa. Aqui há muitos que costumam usar da noite para fazer maldade, para roubar. Há muito ladrão, assaltante nessa região. Não vai não. Aproveita que o senhor está aqui conosco e dorme aqui em casa, descansa um pouco. Amanhã, quando amanhecer, o senhor vai. Ele disse: não, não posso, infelizmente não posso, eu tenho que seguir. Não, o senhor não vai não. Disse: não, mas eu preciso. Ele disse: não, o senhor não vai, não tem como. E a Bíblia usa essa expressão: e eles o constrangeram. O que é constranger? É muito mais do que fazer um convite, é quase como que obrigar e dizer: o senhor não pode sair daqui, fica conosco, não vai não, é muito perigoso, não vai, fica aqui conosco. O sol já se pôs, a noite chegou, fica conosco. Irmão, até então eles não sabiam que quem estava falando com eles era o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. E a minha oração nesta noite é para que neste ano de 2011 nós possamos fazer a mesma petição: Senhor Jesus, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Nós não podemos abrir mão desta bênção, a bênção da presença do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa vida, na nossa existência, no nosso caminhar. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Diga comigo isso: fica conosco, Senhor. A presença de Jesus, ela é insubstituível na nossa vida. Nada pode substituir a presença de Jesus. A presença de Jesus é uma presença protetora. A presença de Jesus é a garantia da nossa vitória. A presença de Jesus é a garantia de que nós teremos um ano próspero e abençoado.
Então a nossa oração deve ser essa: Senhor, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Diz-nos a palavra de Deus, no versículo 29, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fica conosco, Senhor. A segunda bênção que nós encontramos aqui está no versículo de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, diga comigo isso, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e deu. Tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu o pão a todos. Aleluia! Irmãos, se Jesus está conosco, nós não temos que nos preocupar, temos que trabalhar, mas não nos preocupar, porque Ele vai preparar o pão nosso de todos os dias. Ele vai abençoar o pão que está na nossa casa. Aleluia! Não vai faltar pão para ninguém, porque Ele sabe a medida certa. O que nós temos apenas é que não abrir mão da presença dEle também na nossa mesa. Aqui tem uma coisa linda para nós meditarmos. Não basta a presença de Deus dentro da nossa casa, a bênção de Deus também precisa estar na nossa mesa. Na nossa mesa. Como é importante, na hora em que você vai fazer a sua refeição, você poder dar graças a Deus pelo pão de cada dia. Não precisa ser uma oração comprida demais. Tem uns irmãos que na hora que vai orar pelo pão, ora demais. Irmão, você gosta de orar? Ora menos, irmão, na hora da refeição. Ora o essencial, agradece pelo pão. Tem irmão que vem de agradecer pelo pão, pastor Leocádio, começa a agradecer pelo pão, depois pela vida, depois pelo ar, depois pela saúde, depois começa a orar pelos missionários, pelas missionárias, ora pelo Brasil, cita o nome dos estados todos, das cidades inteiras, depois ora pelas aldeias, depois ora pela América do Sul. Pelo amor de Deus, irmão, quando você acabar com essa oração cumprida sua, a comida já esfriou, e comer comida fria nem com ação de graça não dá, irmão. Nem com ação de graça dá, comida fria não dá para comer não, pastor. Né? Precisa ser essa oração cumprida, não. Mas pelo menos aquele momento ali você ter para agradecer a Deus, que o pão de cada dia. Outra coisa, irmãos, a mesa colocada. A mesa colocada, a mesa posta. Infelizmente,
para nossa vergonha, em muitas casas de crentes, já não se coloca mais mesa para comer. A mesa é apenas um adorno na casa, mas não se prepara mais uma mesa para comer. Não precisa ter muita coisa não, irmão. Se tiver arroz, feijão e ovo, já está bom demais. Mas você poder sentar com a sua família, chamar os filhos todos. Mas hoje os crentes estão comendo com o olho pregado na televisão. A pessoa nem mastiga direito. Ele só vai engolindo assim, ó. Ele está assistindo, almoçando e assistindo o Wagner Montes dizendo: escracha! E mostrando aqueles corpos velhos deitados no chão, esbagaçado, o sangue correndo, caindo, uns pedaços de corpo para um canto, para o outro, bala de fuzil para todo lado, e o crente comendo e assistindo aquela desgraceira. A mesa antigamente, que não é tão antigamente, devia ser hoje, porque não é coisa de antigamente, é coisa para hoje. Era um lugar onde a família se reunia, onde o marido, quando assentava com a esposa e os filhos, ou então se o marido estiver trabalhando, a mãe assentava com os filhos. Lá em casa, minha mãe assentava conosco. Meu pai estava sempre trabalhando, mas de manhã, todo dia, antes do meu pai sair, ele dava condição para isso, não é? Ele fazia o culto doméstico, tomar café. Café era pão com manteiga, ou margarina, e café com leite, não era mais que isso não. Não é nada mais que isso, né? Mas para comer aquele pão com manteiga, com café e leite, tinha um ritual. Não é chegar assim e comer não. Então, primeiro vamos ler a lição da escola dominical. Aí pegava ali segunda-feira. Tem gente que nem sabe para que é isso. Pega a lição da escola dominical, nunca nem viu. O que é esse negócio aqui, segunda, terça? Ali pegava segunda-feira e fazia a leitura diária. Aí um dia ele escalava um, no outro dia ele escalava outro, no outro dia ele escalava outro, e a gente tinha que ler. Aí se tinha algum irmão que tinha brigado com o outro, ali era a hora de reconciliar. Se estava brigado um com o outro, aí é que o pai já sabia, o velho já sabia, não é? Aí fazia sentar, senta do lado dele. Diz: agora você vai orar por ele, e ele vai orar por você. Aí, às vezes orava com a raiva, mas orava. E aí, mãe Irene, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem por aqui? Tudo bem. Não está bem porque o fulano de tal me desobedeceu, me fez aquilo e tal. Ali já lavava a roupa inteira, já ajeitava as coisas, já dava as tarefas. Diz: então, porque você fez isso, hoje tu vai fazer isso, isso, isso e isso. Vai ficar de casa assim, não vai sair para fazer qualquer outra coisa enquanto não terminar a tarefa. Ali já distribui as tarefas. Agora vamos orar. E aí todo mundo tomava o café, cafezão, pão com manteiga e café com leite. É isso mesmo, não era mais que isso não. Mas tinha um ritual. Tinha um ritual. Meus 5 irmãos estão todos na igreja hoje. Fracos ou fortes, todo mundo na igreja. Dos 5, 4 são pastores. E uma missionária. Tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo. Ensina o menino no caminho que ele deve andar quando ele ficar grande.
Na hora do almoço, minha mãe, às vezes, meu pai não estava, nem sempre não estava, a maioria das vezes não estava. Mas minha mãe sentava com todo mundo, botava, ninguém podia ir lá em casa e pegar comida na panela, tá de brincadeira. Nem tentava fazer isso, nem quem arriscasse fazer isso, já sabia que o lombo ia arder. Todo mundo tinha que esperar a irmã Irene botar o prato na mesa, aí ela botava as panelas na mesa, aí diz, agora vamos orar. Aí depois que orasse, é que ela então ia distribuir a comida para cada um. Isso aconteceu até pouco antes de eu me casar. E ela sentava junto para comer ali. E ficava observando, olhando um, olhando o outro, olhando o outro, olhando o outro. Se algum estava comendo rápido demais, come mais devagar. Para que essa pressa? Ah, não, porque eu estou com a burquinha. Lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo chamava burquinha, né? Bola de gude. Lá em São Paulo chamava burquinha. Burquinha. Coisa horrível, né? Ô, palavra feia. Burquinha. Meu Deus, é feio demais falar assim. Bolinha de gude, como é que chama isso aqui no Rio? Não, bolinha de gude, mas tinha um apelido. Hã? Baleba? É. Não, mãe. A partida de baleba ali está parado. Não, senhor. É baleba? É isso mesmo? Isso é coisa do Ceará, rapaz. Baleba é a primeira vez que eu estou ouvindo. Meu nome, irmão. Fala todo mundo, eu não entendo nada. Fala um só. Gude. Ah, bolinha de gude é bolinha de gude. Pronto, em qualquer lugar. Lá no Espírito Santo é boleba. Boleba. Hã? Não, senhor, não tem nada de boleba, baleba, nem bolinha de gude, não. Hora de almoçar é hora de almoçar. Hoje, irmão, a gente nem almoça direito, irmão. A gente nem mastiga comida direito. As pessoas nem sentem sabor das coisas. Ele está comendo e assistindo uma desgraça, comendo e lendo um jornal, comendo e vendo uma coisa. Desgraça, irmão. Que nós estamos desaprendendo tudo, irmão. Nós estamos desaprendendo tudo. Você sabia que uma comida, para ela ser devidamente ingerida no nosso organismo, você precisa mastigar cada colher ou garfo de comida que você põe, você tem que fazer uma mastigação de 15 vezes. Isso é o que a medicina recomenda. Botou um garfo aqui, mastiga 15 vezes antes de engolir. Sabe por que está cheio de gente gorda aí? Não mastiga nada, mas ele vai direto. Parece aquelas máquinas de fazer cimento. Como é o nome daquilo? Betoneira. É uma betoneira. Aí você não mastiga direito, o estômago trabalha forçado, aí vai saindo ferida na parede do estômago, o fígado já não funciona direito, porque não consegue filtrar os nutrientes, já não vai direito também, aí vai para dentro do intestino aquela comida mal engolida, mal mastigada, o bolo fecal já se torna uma coisa ruim, já estoura com o intestino também, e aí vai arrebentando com tudo.
Você sabia que se você mastigar a comida pelo menos 15 vezes em cada garfada que você der, ou colher, como queira, você vai comer menos e vai se sentir mais satisfeito em muito mais tempo? Experimenta fazer isso. Mas o mais importante do alimento não é nem isso, irmãos, preste atenção. O segredo da mesa posta numa casa não é esse. Ouça isso com atenção. O segredo da mesa posta numa casa não é somente o alimento que você alimenta o seu corpo físico, mas a mesa posta é também um momento para você alimentar a sua alma. A mesa posta não fala só de alimento para o corpo, mas fala principalmente de alimento para a alma. Aquele momento que você tem ali, de poder olhar para a sua família, e lembrar e falar: meu Deus, que coisa boa, todo mundo está comendo debaixo desse teto hoje. Deus preparou comida para todos aqui. Você olhar para um filho, olhar para outro, daqui a pouco você vê que um já está mais grande que o outro, e você poder agradecer a Deus: Deus, muito obrigado, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um lar, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho meus filhos aqui, porque dentro da minha casa os meus filhos comem resultado do trabalho das minhas mãos, de um trabalho honesto. Essa comida aqui é resultado de trabalho honesto, é arroz, feijão e ovo, mas é trabalho honesto. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a sua mão e glorifica Jesus. Há um mistério! A mesa não é só para um momento de comes e bebes, não. A mesa é um momento também para a comunhão. Você quer ver que coisa linda? Aqui a mesa é posta. Domingo passado a mesa está posta, estava posta aqui. Comunhão. É o mesmo simbolismo, retirado o foco da mensagem, mas o símbolo é o mesmo. A mesa numa casa é um elo de comunhão que você tem para manter os seus filhos perto de você, junto de você, com você. Ah, mas se você não tem filho, então é o momento de você poder sentar com a sua esposa. Não importa o que tem lá em cima da mesa, o que importa é aquele momento, ali, a sós, em que você para se alimentar. Como isso é fundamental, como isso é importante, como é bom você poder sentir o sabor dos alimentos. Só quem não sente sabor de alimento é quem está doente, irmão. A gente, quando fica doente, a primeira coisa que a gente faz é não sentir sabor de nada, né? Mas quem tem saúde tem que sentir o sabor do alimento, sentir o gosto da verdura, a diferença que tem no verdura. Mas a gente não faz mais nada disso, irmão. Hoje a gente vai comendo aí que nem... A gente não sabe nem discernir o sabor de uma carne para outra. A bênção de Deus no nosso pão. Jesus pegou o pão. Não foi Jesus que trouxe o pão já estava lá.
Jesus pegou o pão e deu graça. E Jesus partiu, mas ele não era o dono da casa. O dono da casa é que parte o pão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas ali ele já estava no comando há muito tempo. O partiu e repartiu. E na hora em que Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu, que eles olharam e começaram a comer, olharam para um lado e para o outro, cadê Jesus? Sumiu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus se ausentou deles, diz-nos a palavra de Deus, versículo 31, abriram-se-lhes os olhos e o conheceram. Diga isso comigo, abriram os olhos e o conheceram. E aqui vai a terceira bênção, e eu termino com isso nesta noite. A bênção da revelação do Cristo vivo. Até então eles não sabiam de nada, não haviam entendido nada, mas quando Jesus, a bênção estava na mesa, quando Jesus abençoou o pão, partiu e deu, naquele mesmo momento, os olhos deles se abriram e disseram, que é isto? É o Cristo! Ele ressuscitou! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor! E quando foram para procurar, cadê ele? Foi-se embora. E aí um olhou para o outro e diz, rapaz, que é isso? Eu não sei o que aconteceu com você, mas comigo era o seguinte. Desde que esse homem vem pela caminhada aí conosco, desde que ele chegou e começou a conversar conosco, eu estou aqui com o meu coração fervendo. Um calor aqui dentro, rapaz. Uma coisa boa que eu estou sentindo. Meu coração parece estar ardendo. Ele diz, rapaz, aconteceu a mesma coisa comigo. É Ele. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. O inferno não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou. Oh, meus amados irmãos, e a bênção da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo aconteça na nossa vida, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento seja renovado, que a bênção da presença do Senhor, que a bênção do pão nosso de cada dia, e que a bênção do Cristo vivo, redivivo, ressuscitado e glorioso, esteja conosco nesse ano de 2011. Fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso pão, Senhor. E revela a nós, Senhor. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino, e com verás louvor, vamos ficar em pé, fervente, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Jesus.